Os americanos chiparam o nome do presidente da República com a palavra economia em inglês. Bidenomics resume a torcida do público para que esse namoro dê certo. A economia dos Estados Unidos surpreende os analistas com índices de crescimento que resistem às taxas de juros determinadas pelo Banco Central do país. A inflação perdeu a força. O PIB segue em alta. Os juros subiram, mas a recessão não veio. E o desemprego segue nos níveis mais baixos em muitos anos. A fase de sucesso já rendeu até um apelido para o modelo econômico de Joe Biden, Bidenomics. Com ele como slogan, o Partido Democrata já começa a achar que o atual presidente pode até ter uma reeleição mais fácil. O que a gente está vendo não é só um aumento do volume dos Estados Unidos do ponto de vista de gasto com políticas tecnológicas e industriais, mas também um pouco um leque, uma abertura do leque dos setores que estão sendo endereçados. E só para dar uma ordem de grandeza, que eu acho sensacional, às vezes a gente não percebe, esse último pacote do governo americano é 3,5 trilhões. Nós estamos falando quase 2 vezes o PIB brasileiro. Em discurso feito no primeiro semestre, Biden definiu 3 pilares fundamentais de seu plano de políticas econômicas. Investimentos inteligentes em energias renováveis, por exemplo. Promover o crescimento da classe média por meio da educação. E o apoio às pequenas empresas para reforçar a concorrência. O impulso na economia trazido pelo Bidenomics vem acompanhado de um outro fator, o aumento do déficit fiscal. Levando isso em conta, a agência de risco de crédito Fitch Rating rebaixou a nota dos Estados Unidos. Debt ceiling. Quando chegar a hora do Congresso votar para aumentar o teto da dívida, você vai ver os membros do Congresso exigindo cortes de gastos mais acentuados. O rebaixamento da FIT pode ser usado como uma espécie de cartada para dizer que precisamos de uma redução real do déficit, porque para eles, a lei de redução da inflação e o aumento do teto da dívida podem não ser suficientes. A economista Stephanie Kelton é uma das principais teóricas por trás do plano econômico de Biden. Autora do best-seller O Mito do Déficit, ela propõe uma nova teoria monetária, segundo a qual usar o déficit para financiar um crescimento estrutural é bom para o país e sustentável. O paradigma utilizado nos últimos 50 anos, chamado Consenso de Washington, era o contrário do que se vê nos dias de hoje no governo Biden. Ele visava conter a crise do endividamento externo e da inflação por meio da disciplina fiscal, do reordenamento dos gastos públicos e da maior abertura econômica. Agora, o projeto americano é encerrar a dependência da China e atrair para dentro do país ou para seus vizinhos próximos todas as indústrias estratégicas de que o país precisa para crescer e fazer a transição energética. O resultado disso pode ser percebido por 2 sintomas claros. O México ultrapassou a China como o maior parceiro comercial do país. E a potência asiática amarga uma redução de crescimento que seu presidente Xi Jinping atribui à política agressiva dos Estados Unidos. Isso é claro na China. Eu passei o mês de abril na China e você vê com clareza. O que se diz na imprensa ocidental sobre um desemprego de 20%, o cenário real é muito pior, é de 30% ou mais. Em qualquer outro país, isso seria um problema inacreditável. Privately, what you'll be told by economists there is it's not the official numbers of... Do ponto de vista geopolítico, Biden segue exatamente o mesmo objetivo que o antecessor Donald Trump. Mas, com habilidade diplomática e sem discursos histriônicos, o governo tem procurado também baixar a temperatura no flanco militar. Eu acho que nós estamos dentro de um campo onde democrata e republicano têm um certo consenso. Talvez os republicanos com um pouco mais de vertente de defesa bélica, etc., e os democratas com um pouco mais de versão econômica da disputa. Mas eu diria que as duas estão
em franco crescimento, e a grande questão é como que a China vai responder a isso.